Isso. Tá. Então, tá, senhores, seguinte. Então, quarta-feira, dia 1º de julho, será a nossa última aula, tá? O que acontece? Tem bastante aluno que está com pendência, com dificuldade, então eu vou ver com o professor Abelardo se há possibilidade de eu aproveitar esses dias aí para recuperar quem está com atividade pendente, tá? E eu também preciso fechar as notas de vocês. O horário agora está bem restrito, né? Então eu preciso fazer isso daí mais ou menos dentro do nosso horário, que à tarde tem outra atividade. Então, na quinta e na sexta, eu vou fechar as notas de vocês e a partir de segunda-feira, eu vou começar a mandar e-mail pedindo para você, quem receber e-mail a partir de segunda-feira é porque está faltando alguma atividade ou porque as atividades, eu corrigi os trabalhos e não atingiu ainda os 7 pontos. Se não atingir os 7 pontos, eu vou chamar pelo WhatsApp ou acho que vou chamar pelo WhatsApp, vou falar bem a verdade, só que no individual, tá? Fiquem tranquilos. Eu vou chamar pelo WhatsApp ou por e-mail, porque não sei se vou conseguir identificar vocês todos pelo WhatsApp, porque não é de todo mundo que tá o nome, né? Tem alguns ali que não tem um nome. Então, eu vou chamar e vou pedir para fazer uma atividade extra, tá? A atividade extra já tá elaboradinha ali, tranquilo, mas então é isso que a gente vai fazer. Então, quarta-feira vocês vão ter avaliação, última avaliação. O que eu vou ter que estudar? Vai assistir esses trabalhos que vocês estão apresentando. Então, assiste a aula de hoje, assiste a aula de amanhã. Provavelmente amanhã a gente continua a apresentação de trabalho. Aí, na quarta-feira, vocês vão fazer a avaliação. A avaliação ela vai estar um pouquinho mais extensa dessa vez, tá? São 30 questões. Por quê? Porque eu deixei ela é relativamente fácil, mas ela é abrangente. Então, ela vai ter bastante conteúdo. Então, você tem que fazer a avaliaçãozinha. Então, se com as atividades dos trabalhos mais a avaliação você não atingiu 7 pontos, segunda-feira eu entro em contato contigo e vou te passar mais uma atividade para você estudar até atingir 7 pontos para ninguém ficar em recuperação, porque agora não tem como a gente fazer uma recuperação lá no Senai por enquanto, né? Então a gente vai fazer trabalho para todo mundo atingir a nota para passar de ano, para passar por esse semestre. Não compensa a gente pedir mais aulas, porque vocês já tiveram mais horário e ainda a gente vai ter aula prática do primeiro semestre e no segundo semestre, né? Nos intervalos de vocês lá. Então a gente ainda vai trabalhar com essas aulas práticas, então não tem como a gente pedir mais horários ainda, tá? Mas fiquem tranquilos. Como a gente já vai ter mais horários, né, por causa das práticas, quando chegar a hora, então vai ficar bem tranquilinha a nossa parte. O que mais? Apresentação dos trabalhos, hoje e amanhã. Seria bacana se a equipe do Lucas estivesse inteira. Lucas, eu vou pedir para você me avisar assim que a tua equipe chegar, para a gente iniciar semicondutores. Por que é bacana semicondutores? Você vai ver que a estrutura dos semicondutores é feita, a estrutura deles que permite a gente ter esses componentes eletrônicos. Então, o diodo depende dos semicondutores, transistor depende de semicondutor, tiristores também. Então, é bacana você conhecer primeiro a estrutura dos semicondutores para poder entender melhor os demais componentes, tá? Beleza, professor, eu mandei mensagem para ele já. Tranquilo, Lucas, fique sossegado, tá? Eu tinha que falar isso mesmo, ia ter que se falar em algum horário. O que mais? Avaliação de quarta, trabalho. Então, quarta-feira, gente, como tem avaliação, eu vou ficar no Teams aqui com vocês, tá? Acho que eu vou dar uma meia hora de aula falada, assim, fazer uma revisão bem rápida, e daí, depois desse horário, vocês vão ter disponível para fazer a avaliação, tá? A avaliação precisa ser feita no horário de aula. Eu não estou exigindo isso por enquanto, não estou exigindo isso porque tem muita gente trabalhando, né? E sinceramente, de repente, que nem a
sei lá, não sei quem trabalha lá na Mondelez e trabalha e fica até de madrugada e depois chega muito cansado, não tem um raciocínio bem bacana para fazer a avaliação. Não tem problema, pode fazer a avaliação amanhã, perdão, quarta-feira, pode ser das 8 até a meia-noite. Não tem como passar muito disso, gente, porque se passar, eu não consigo fechar as notas na quinta e na sexta. Na sexta-feira, eu quero passar todas as notas de vocês. Como que eu faço para saber minha nota? Então, se vocês me permitirem, eu posso passar uma planilha com nota. Só que os alunos geralmente não gostam que eu faça isso. Eu vou falar, professora, eu tenho vergonha de ter errado uma questão na prova 1 e eu não quero que meus coleguinhas conheçam a minha nota. Eu acho isso meio bobeira, mas, né, cada um seu cada um. Então, eu vou colocar as notas no sistema, tá? Quem não conseguir acessar o sistema, daí me manda no WhatsApp individual para eu mostrar para vocês. Tá bom? O que mais? Avaliação, aula de laboratório, e era isso que... Isso mesmo. Então, eu também, olha, tenho muita coisa para corrigir, né? Então, eu acredito que seja mais sensato eu falar que na segunda-feira as notas vão estar lançadas, porque eu imagino que quinta e sexta não vai ter dado tempo. Porque é muita coisa para eu corrigir. E daí eu retorno para vocês, e de repente alguém quer questionar alguma coisa, então eu acho que segunda-feira fica mais tranquilo de eu falar que vai estar as notas lançadas. Alguma pergunta, gente? Podem falar. Fizeram a rematrícula? Eu fiz. Estão me ouvindo? Sim, professora. Bom dia. Bom dia. Gente, podemos iniciar as apresentações, senão a gente vai ter muito pouco tempo. Alguma equipe completa? Professora. Pode falar. A quarta-feira eu vou precisar resolver algumas coisas de manhã, mas acho que eu vou assistir a aula, daí um pouco depois eu vou ter que dar uma saída. E dá pra fazer a avaliação ao longo do dia? Pode fazer a avaliação ao longo do dia, tá? Eu vou fazer bem rápido uma revisãozinha, assim, bem sucinta mesmo, só explicando alguma coisa da avaliação. Ela vai ser extensa, né? Eu não sei se vai ser 30, porque eu gosto de ter números inteiros lá para ficar mais fácil de tirar a nota, tá? Ela vale 10, essa avaliação vale 10. Então, por favor, gente, eu acho que vou deixar vocês fazerem até um pouquinho a mais. Tenta fazer sempre na quarta-feira, que daí eu já fecho a nota, né? Mas não procurem a informação, não deixem, não façam errado, que agora a gente não tem muito recurso. Se eu fizer errado, eu vou ter que passar mais um trabalho, e daí o trabalho que eu vou passar para quem fica em recuperação vai ser mais encardido, vai ser bem intenso. Então, tentem ir bem nessa avaliação, tá? Bem importante. Quem tá com a equipe pronta já para apresentar? Professora, minha dupla entrou já. Lucas, podemos então iniciar? Podemos sim, só tô tentando abrir aqui. Pode ficar à vontade. Aqui, só um minutinho, tá? Tranquilo. Então vamos lá. Quem que é a tua equipe? Deixa eu pegar aqui no celular, tá, filho? Pode ficar o Pedro. Pedro Fernandes. Deixa eu só vou te falar. Pode ir abrindo aí teu trabalho. Eu só vou te confirmar os nomes por causa do sobrenome, tá? Uhum. Lucas. Eu já ia colocar errado o nome do Lucas. É Lucas Mateus, né, Lucas? Isso. Uhum. Nossa, eu manjava muito de Excel, mas eu não me dei muito bem com esses novos. Dados, compilar dados. Era tão mais fácil antigamente. Então, volto a falar, gente, para avaliação, o que você tem que estudar? Tem que assistir a aula de hoje e de amanhã, tá? Vai ter alguma perguntinha de eletrônica analógica? Sim. Vocês vão me explicar como é que funciona o capacitor. Então, é justo eu perguntar como é que funciona o capacitor lá? É justo. Então,
Por favor, aulinha de quarta-feira, assistam. Não precisa fazer aquele estudo aprofundado, mas ter uma noção para resolver a avaliação tem que ter. Ô, professora, Pode falar. como que eu faço para compartilhar, para mostrar a apresentação no slide? Aqui, ó. Você vai pegar aqui. Tá vendo quando passa aquela barra onde você desliga a câmera? Daí tem uma flechinha por cima. Né? Isso, nessa flechinha para cima tá escrito lá, compartilhar. Beleza. Tá mostrando meu PowerPoint? Ainda não. Ainda não. Agora tá? Agora tá. Pelo menos para mim tá aparecendo. Com mérito, tá bem legal. Tem um CISMD. Gente, só para aproveitar aqui, ó, não sei se o Lucas vai falar sobre isso, mas tá vendo esse... Ai, eu adoro essa matéria. Tá vendo essa solda aqui de superfície? Tá vendo que cada uma dessas extremidades, elas soldadas somente na superfície da placa? Então, isso daqui, ó, a gente chama de trilha, e isso daqui... Opa, eu tô mostrando aqui, eu esqueci que... Então, esse filetezinho ali, ó, a gente chama de trilha, e aquelas bolinhas ali a gente chama de ilha, tá? A ilha é onde vai ser soldado cada uma dessas extremidades do componente que o Lucas colocou ali. Desculpa, Lucas, é que eu não resisti, eu adoro trabalhar com solda. Pode começar. Parabéns. Top. Lucas, só me fala o nome da tua equipe inteira, Lucas. Lucas Matheus e Pedro Fernandes. Esses dois? O meu microfone tá funcionando? Vocês estão me escutando? A gente tá. Ah, tá. Pedro Fernandes. Pode começar já? Sim. Pode começar, Lucas e Pedro. Bom, então eu vou falar um pouco sobre a introdução dos semicondutores, né? Os semicondutores, eles são sólidos, capazes de mudar de isolante para condutores com facilidade. Por isso que eles chamam semicondutores. E isso porque eles possuem uma banda proibida intermediária. A banda proibida é a parte localizada entre as bandas de valência e a banda de condução. Quando os elétrons recebem certa quantidade de energia, eles se tornam livres e saem da camada de valência para a camada de condução. E eles são muito utilizados em equipamentos eletrônicos, né? E eles são tetravalentes, eles possuem 4 camadas de valência, né, professor? Isso? Sim. Então, como ocorre a mudança de capacidade de isolante para condutor? Como o Lucas falou, tem a banda proibida intermediária. Ela fica localizada na camada de valência do átomo e a região chamada a região da camada de condução, que é chamada do campo elétrico. Não, desculpa. Começar de novo. A capacidade da quantidade de semicondutores ocorre graças à camada proibida intermediária. Ela fica localizada na camada de valência do átomo e a região chamada camada de condução, que é a região que ao receber campo elétrico, que a região que ao receber um campo elétrico forma uma corrente elétrica. Assim ocorre a mudança de capacidade de isolante para condutor. Depois de receber uma quantidade de energia, os elétrons se tornam livres e saem da camada de valência para a camada de condução. Bom, vou falar um pouco sobre os tipos de semicondutores. Existem 2 tipos de semicondutores mais conhecidos, que é a condição intrínseca e a extrínseca. Para obter a condição intrínseca, os semicondutores necessitam receber energia, calor, luz ou aplicação de uma tensão elétrica. Já para obter a condição extrínseca, os semicondutores precisam receber um excesso de carga negativa pela inserção de outros elementos. E os principais materiais que apresentam propriedades semicondutoras são elementos simples, como o silício e o germânio, que nem a professora falou bastante sobre o silício, tudo. Perfeito.
A condutividade é a capacidade que o material possui de permitir a condução elétrica. Trata-se da propriedade da eletricidade que depende da estrutura da molécula e do átomo dos elementos. A estrutura dos materiais que são bons condutores de eletricidade possuem elétrons vinculados de maneira frágil. Eles contribuem para que eles se movam com facilidade. A condutividade de alguns semicondutores pode ser modificada pelo meio de variação de temperatura ou pelo processo de dopagem, que consiste na adição de uma substância diferente do silício. O Uhum. processo chamado de impureza deles permite que eles controlem a concentração de portadores de carga, e assim eles alteram algumas propriedades elétricas do material. O emprego dos semicondutores. Os semicondutores são sensíveis a condições ambientais, como a temperatura ou o estado elétrico, seja com carga positiva ou negativa. Eles são bastante utilizados para a fabricação de componentes eletrônicos. Os semicondutores têm aplicabilidade na prática e são muito importantes para a vida das pessoas. O seu uso é essencial para a fabricação de componentes eletrônicos como diodos, transistores, LED, microprocessadores, chips e nanocircuitos. Tudo, né? Devido às características do silício, como capacidade de resistir melhor às altas temperaturas, eles têm se tornado um elemento primordial na indústria eletrônica e na produção de seus componentes, tomando o lugar de quem pertencia aos Germânia. Isso mesmo. E eu vou falar um pouco sobre a ABCM, que é uma empresa nacional aqui que é focada no desenvolvimento da tecnologia dos semicondutores. Daí tem aqui, vou falar um pouco sobre ela. A ABCM contribui com o desenvolvimento e a inovação da tecnologia da indústria nacional dos semicondutores. Fica em Brasília e foi criada em 2014. A ABCM sabe que seu setor tem importância estratégica na economia e no desenvolvimento tecnológico. Ela conta com um enorme potencial de crescimento na medida em que apenas os bens de informática, mas todas as soluções tecnológicas mundialmente colocadas no mercado são altamente dependentes de componentes semicondutores. Perfeito. Fechou? Uhum. Meninos, muito bem por você. Nossa, achei bem bacana vocês terem encontrado essa empresa que trabalha no Brasil com semicondutores. Isso é bem interessante mesmo, gente. Bem bacana mesmo. Gente, tem mais alguma equipe que vai falar sobre semicondutores? Só vocês? Nossa, Bom dia, gente. professor. Bom dia. Acho que nós temos para apresentar sobre semicondutores, só que o Fabiano não está presente, eu acho. Ah, tranquilo, não tem problema. Gente, então, quando eu ia falar na decorrência das apresentações, mas eu vou deixar para falar depois, eu faço um geral, tá? Sobre cada um desses itens. Pedro a apresentação, ela vale 30 pontos, tá bom? Então, eu achei bem bacana vocês terem colocado. Agora eu tô dando retorno ali pro Pedro e pro Lucas, tá? Bem bacana vocês terem buscado uma empresa aqui no Brasil que trabalhe com esses itens, né? Então vocês foi bem bacana isso daqui. A parte que eu achei só um detalhezinho, gente, que tem que cuidar é para colocar mais figuras. É o que eu falei para vocês, a figura te facilita muito você fazer o teu coleguinha entender melhor, tá? No mais, os slides estavam bem bacanas, tava com bastante escrita, né? Então, da próxima vez é só tentar colocar só uns tópicos, pode ser uma apresentação até mais simples. Vocês foram para um lado mais complicado dessa apresentação de semicondutores, Pedro e Lucas. Então, e na verdade, ele pode ser até um pouco mais fácil de você apresentar, tá? Então, o jeito de vocês pegarem intrínseco, né? Bem mais tranquilo, porque só tem um linguajar até mais tranquilo. Se você tivesse colocado o desenho, ficaria mais tranquilo de vocês apresentarem. No mais, gente, estava bem bacana, achei legal vocês terem buscado empresa para exemplificar para a gente, tá? Então, eu não vou falar mais, senão não vai dar tempo da próxima equipe, tá? Parabéns, meninos.
Obrigado, professor. Perfeito. Gente, próxima equipe. De diodo, tá aí já? Eduardo, de capacitores, pode ser? O Fabrício e o Henrique estão aí, gente? Alô? Oi? Eu tô, só não sei se o Fabrício conseguiu logar o computador ainda, professor. Ah, tranquilo. Então, tem uma outra equipe que deixa... Sobre diodos, tranquilo. Pode ser o de diodos, pode ser de indutor, de tiristores, capacitores. Capacitores é bem tranquilo. O Kevin tá aqui? Kevin? Só ver aqui. Deixa eu só responder um aluno aqui. Gente, quem que é o próximo? Preciso pedir para um próximo? É que eu não sei quem está pronta a equipe. Pedro Vanjos acabou de apresentar, não. Foi eu mesmo, sabe? Lucas e Pedro Anjos. Tá. Então, eu vou por ordem alfabética, tá? O Antônio Luiz tá aí? Tá aí, Antônio? Tô, professora, mas a gente está com um problema aqui de computador mesmo. Por enquanto, estou tentando resolver. Transitores. E é sobre transistores, tranquilo. A Érica, o Alex e o Matheus. Lucas Eduardo, Danilo. O Alex não apareceu ainda. Quem? O Alex? Ah, beleza. Carlos, Johnny e Diego. Carlos? Que dele? Não. Fabrício Henrique. O Henrique tá aqui. Isso, só tô esperando ver se o Fabrício consegue lá resolver o computador dele. Beleza. O Matheus e o Murilo. Gente, vocês viram que a apresentação é bem tranquila, né, gente? Então, o Murilo não tá na aula ainda, professora. A gente não vai ter tanto tempo assim, gente, para apresentar. Tem que dar uma agilizada ali, ó. O Kevin não tá aí? Não, eu já perguntei. O Douglas, o Evandro e a Roseli. Fabrício e Henrique estão aí? Professora? Pode falar. Quer que eu apresente o meu, então? O meu é capacitores, só que eu tô sozinho. Tá ótimo, Lucas, perfeito. Pode apresentar. Deixa eu só pegar teu nome aqui, tá, filho? Lucas Gomes. Deixa eu ajeitar aqui. Perfeito, Lucas, muito bem. Aí ajuda a minha vida, gente. Não dá para vocês ficarem... Pra gente demorar muito, senão a gente vai se estender demais da conta. Pode falar, filho. Tá aparecendo a apresentação? Tá aparecendo a apresentação. Uhum. Tá. Pelo menos para mim tá perfeito. Então, os capacitores são dispositivos utilizados para armazenamento de cargas elétricas. Existem diversos formatos de capacitores. Todos compartilham algo em comum. São formados por dois terminais separados por algum material dielétrico. A sua função mais básica do capacitor é de armazenar cargas elétricas em seu interior. Durante as descargas, os capacitores podem fornecer grandes quantidades de carga elétrica para um circuito. Daí aqui eu peguei alguns tipos de capacitores, os mais utilizados, que é o capacitor eletrolíticos, contém finas camadas de alumínio envolvidas em óxido de alumínio embebidas em eletrolitos líquidos.
Capacitores de poliéster são um tipo de capacitor bastante compacto, formado por folhas de poliéster e alumínio. E capacitor de tântalo tem uma vida útil mais longa. Usam como dielétrico e óxido de tântalo. Capacitores de óleo foram os primeiros tipos de capacitores. Assim como os capacitores de papel, deixaram de ser usados por serem poucos práticos ou confiáveis. Capacitores variáveis são os que possuem válvulas capazes de controlar a distância entre as placas ou a sua área de contato, largamente utilizados em aparelhos valvulados como rádios e televisores antigos. Capacitores cerâmicos, feitos em formato de disco, são formados de placas condutoras que envolvem um meio como papel, vidro ou ar. E sua capacitância. A propriedade que mede a eficiência de um capacitor em armazenar cargas é a capacitância. A capacitância é uma grandeza física medida em unidades de Coulomb por volt, mais conhecida como Farad, em homenagem ao físico inglês Michael Faraday. Dizemos que 1 Farad é equivalente a 1 Coulomb por volt. A fórmula utilizada para calcular a capacitância é esta. Capacitância, que é a simbologia F, carga elétrica C, tensão elétrica V. Gente, pega esse slide e dá um print que vocês vão precisar para a prova. Vou deixar um tempinho para a galera printar. Beleza. Pode seguir. Obrigada. Associação de capacitores. É uma forma de organizar os capacitores conectando-os, de modo que a sua capacitância total mude para valores maiores ou menores. Quando associamos capacitores em série, a sua capacitância é dada como relação produto pela soma. Quando associamos em paralelo, as suas capacitâncias somam-se. Associação de capacitores em série. Na associação em série, a armadura negativa do capacitor está ligada à armadura positiva do capacitor seguinte. Quando os capacitores são ligados em série, a carga da associação é igual para todos os capacitores. Aqui tem um exemplo de um capacitor em série. Isso. E associação de capacitores em paralelo. Na associação de capacitores em paralelo, as armaduras negativas do capacitor são ligadas entre si, assim como as armaduras positivas do capacitor. Quando os capacitores são ligados em paralelo, a DDP da associação é a mesma para todos os capacitores. É isso, professor. Beleza? Gente, deixa eu só falar se o Lucas me permitir aqui, deixa eu dar uma complementada. Para você fazer associação de capacitores, gente, gravem o que eu tô falando para vocês. Para fazer associação de capacitores é o inverso da associação de resistores. O que isso quer dizer? Se você quiser saber a capacitância equivalente lá de associação de resistores, de capacitores que estão em série, você tem que fazer lá igual você faria o paralelo do resistor. E para capacitores que estão em paralelo, é só você somar as capacitâncias, tá? Então, para você fazer a equivalência ali de associação de capacitores, você vai fazer exatamente a situação inversa de resistores. Eu vou compartilhar, eu vou só passar uma tela aqui para vocês, gente, só para mostrar um exemplo, é o único, já que a gente está aqui, é só para focar nisso daqui. Tá todo mundo vendo a tela aqui? Então, assim, ó, de capacitores, se eu tiver... Só ele terminar de abrir aqui e me apresentar um lápis, eu já mostro para vocês. Aqui, ó. Se eu tiver capacitores assim, ó. Capacitores assim, ó. Um capacitor aqui. Deixa eu apagar aqui primeiro, que tem umas coisas nada a ver. Ó, se eu tiver um capacitor aqui, ó, e ele tem paralelo com outro capacitor, e eu quero saber a capacitância equivalente aqui, ó, C equivalente. O que eu teria que fazer? Se esse cara aqui é um capacitor de 2 nanofarad, e esse aqui é um capacitor de 3 nanofarad, a capacitância equivalente, gente, ficaria aqui, ó, 5 nanofarad. Ó, somei os dois. E se eles estivessem em série,
Se tivesse em série, eu teria que fazer igual o resistor em paralelo. Se eu tivesse 2 capacitores em série e quisesse saber a capacitância equivalente deles, e aqui fosse de 2 nanofarad e aqui, ó, de 5 nanofarad, para eu achar a capacitância equivalente, eu teria que fazer lá, capacitância equivalente é igual, produto pela soma, posso utilizar aqui? Posso, são 2 capacitores, então, opa, gente, para de riscar minha tela. Eita. Mas são uns Loki. Aqui, ó, capacitores, quando eles estão em série, daí você tem que fazer lá 2 nano, que multiplica 5 nano, divididos por 2, opa, 2 nano vezes 5 nano, tá? Então, esse quadro aqui é bacana que vocês conseguem escrever também, né? Só que aí não pode ficar escrevendo enquanto eu tô escrevendo junto, tá? Então, aqui, ó, faria igual... Vocês estão de brincadeira com a minha cara? Oi! Então, aqui, ó, você faria exatamente igual você faz nos resistores em paralelo, tá bom? Todo mundo entendeu isso? Então, tá. Deixa eu parar de compartilhar aqui. Que feio. Compartilhar. Não há mais compartilhamento. Gente, quem que é o próximo? Quem é o próximo, gente, pode ficar à vontade, tá? Professor, só me tira uma dúvida também nesse conteúdo aí, sem atrapalhar. No capacitores aí, outra coisa que muda também é o circuito misto, né? Que no resistores, a gente resolve primeiro os paralelos, depois em série, né? Já para capacitores, a gente resolve primeiro em série, depois em paralelo, né? Tudo depende, na verdade, depende do circuito, né? Ó, eu vou compartilhar a tela de novo, só que nada de brincadeira. Depende do circuito, na verdade, porque você tem que fazer análise, é inevitável. Se você tiver em série, primeiro tem que resolver o série, não tem muito o que fazer. Porque vai dar um único resultado ali, ó. Que nem aqui, vou fazer um circuitinho inteiro, só me dá um minutinho. É que eu li algo parecido no trabalho, eu achei que tipo, invertiu nisso também, né? Não, na verdade depende do circuito. Ó. Digamos que você tivesse aqui, ó, um capacitor, aqui mais um capacitor, e aqui, ó, esse aqui, e você Acho que travou seu microfone. Travou, professor? A professora caiu? Internet, Eu, acho que dela caiu. eu ouvi dizer que tava com problema o sistema do Teams. Ah, Vocês escutaram o que ela falou agora? não. Eu achei que era só a minha internet. Mas eu acho que é o Tim.
tá pegando mais nada. Senhores, pode. Eu vou usar o celular por enquanto. A internet aqui de casa deu podem ir apresentando. Quem é o próximo? Tá me ouvindo? Sim, sim. Quem vai ser o próximo a apresentar? Próximo, gente. Lucas Gomes. Senhores? Próximo? Caiu a internet de mais alguém? Acho que não. Então, meus queridos, a gente tem que agilizar um pouquinho. Gente, se cair a internet, podem apresentar, porque está sendo gravada, mesmo saindo um pouquinho, a internet está... Perdão, o Teams, ele continua gravando, tá? Então, quem que é o próximo? O Bruno tá aí? Oi? Se o Bruno tá aí? E o meu é eu, o Lucas e o Bruno. Lucas Eduardo. O Bruno não tá, deixa eu mandar. Professora? Sim. Rafael. O meu é sobre fontes de alimentação. Se quiser, eu apresento também. Faz a gentileza para nós, Rafa. Sim. Beleza. Professora, antes, o meu trabalho ficou bem simples, tá? Porque eu não tive um pouco de tempo, assim, para fazer, mas eu fiz, tá? Tranquilo. Pode iniciar, Rafa. Caiu a internet de novo? Não. Tá com sinal miserável, mas tá funcionando. E Rafa, tá me ouvindo? Tô sim, professora, tô tentando compartilhar. Tranquilo. É que como eu tô... Gente, qualquer coisa eu aviso vocês ali no WhatsApp, tá bom? Rafa. Tudo bem, amor da minha vida? Deixa a mamãe achar aqui. Aqui.
Professor, eu tô pelo celular, mas como que faz para compartilhar pelo celular? Você sabe me dizer? É do mesmo jeito, lá onde você tá. Aonde você. Deixa eu só achar aqui o teu nome, tá, Rafa? Já te auxilio. Rafael Ribeiro, cadê? Rafael Ribeiro. Rafael Ribeiro aqui, Rafa, achei você. Já te dou um auxílio, só um pouquinho. Então, ó, eu vou entrar junto contigo pra ver se eu consigo, se tem alguma coisa diferente no celular. Olha o celular da mamãe, então. Obrigada. Ó, vai dar um pouquinho de microfonia, tá, gente? Só um minutinho, ele já saiu de novo. Ingressar agora. Que ali na parte ali de compartilhação, tem foto, vídeo, essas coisas assim, mas eu não sei qual que é. Deixa eu só entrar aqui pelo celular. Ai, que frio. Será que no celular pode compartilhar, gente? Com essa dúvida aí agora. Ingressar aqui. Ó, hein, Rafa? Rafa, lá no... Oi? Clica onde tá o teu nome ali, vai aparecer aquela barrinha. Onde tem os 3 pontinhos, tá escrito lá, compartilhar. Certo, peraí. Deixa eu sair daqui, senão eu não. Aí tá escrito lá compartilhar vídeo ou foto. Oi? Perdão. Tá lá para compartilhar vídeo ou foto, essas coisas? Isso, compartilhar qualquer coisa ali, ele compartilha. Então tá bom, peraí. Fechou, senhores? Conseguiu, Rafa? Peraí, professor, peraí. Tinha quase dado certo. Ó, daí... Acredito que depois que você compartilhar a tela, se você selecionar nas abas do seu celular mesmo, vai dar certo. Ó, Rafa, aqui, ó, compartilha. Parar de ó, você vem aqui, ó, onde tá aquele monte de aqueles pontinhos lá, tá escrito compartilhar, é só você compartilhar. Beleza, professor, peraí. Ó, eu vou parar de compartilhar para você poder compartilhar. Você deitou no banho frio? Não. É que meu celular não quer acordar, mas ele tá... Gente, outro grupo tá pronto até o Rafa conseguir se organizar ali? Daí vamos poder ir apresentando, senão vai ficar muito tempo. Tem alguém com computador ali mais fácil para compartilhar, gente? Aí, Rafa, perfeito. Tá todo mundo me ouvindo, professora?
Tá bem tranquilo, só saiu da tela. Isso. Tá certinho? Uhum. Então, Tá bem pequenininho, mas pode falar. Dá para falar, né? Uhum. Então, meu trabalho é sobre fonte de alimentação. Uma fonte de alimentação é um pequeno equipamento usado para alimentar cargas elétricas. Cada dispositivo eletroeletrônico necessita de uma fonte para promover energia para seus componentes. Eu dei uma perguntada para você, né, professora, qual que era mais usado. Daí, tipos de fontes e quais as mais usadas. Esses 3 tipos básicos de fonte de alimentação são linear, simétrica e chaveada. A chaveada a gente não é muito usada, né, como você tinha dito, né? Na verdade, ela é bastante usada, mas para você, se você for explicar o funcionamento dela, ela é bem complexa, tá? Ela é mais usada aquela em parte de, por exemplo, de algum equipamento pequeno, tipo da Netflix ou algum equipamento assim pequeno, né? Uma fonte chaveada, né? Na verdade, computador, na verdade, fonte Também, né? chaveada é usada em bastante lugar. De notebook, tudo, né? Uhum. As fontes lineares pegam 110 e 220 da rede elétrica e, com a ajuda de um transformador, reduzem essa tensão, por exemplo, para 12 volts. As fontes de alimentação mais usadas na nossa matéria é a linear e a simétrica. Uma explicação rápida sobre fontes de alimentação que usamos no laboratório são a linear, essa fonte de alimentação, né, como tinha dito. Fonte de alimentação. A função da fonte é transformar a corrente alternada da tomada em corrente contínua, AC, já nas tensões corretas usadas pelos componentes. Ela serve também como uma última linha de defesa contra picos de tensão e instabilidade da corrente, depois o no-break ou o estabilizador. Aí que não sei se a galera tá vendo a fonte de alimentação ABC, né, que a gente é que mais usa no laboratório, né, professora? Que a gente liga lá o protoboard, tudo, né, liga os componentes, tudo. Onde a fonte de alimentação é usada. Uhum. Essa fonte de alimentação ATX, eu acho que é mais usada dentro do computador, né? Ela é onde converte um pouco da energia do computador para não estragar, né, os componentes que tem no computador, né? A placa-mãe, essas coisas. E esse GTX é tipo mais usado em alguns outros computadores um pouco, como que se diz assim, mais assim, que é usado mais para jogos, né? De 600 watts, no caso. Aqui é os componentes de uma fonte de alimentação, né? Resistores, diodos, essas coisas assim. Uma fonte de alimentação que usamos bastante, acho que é o no-break, né? Depois do no-break, né? A gente usa bastante. Você volta um pouquinho naquela tela anterior para mim, se consegue? Essa aqui? Isso. Tá vendo ali o tamanho dos dissipadores de calor? Tá vendo aqueles dois, um maiorzinho e um menorzinho, ó, tem 2 capacitores, daí tem um grandão lá, branquinho, que parece branquinho, na verdade são dissipadores de calor, né? Então, os reguladores de tensão, eles aquecem horrorosamente. Então, aqui, ó, eu não sei se vocês estão enxergando aqui, mas esses dois... esses dois aqui são dissipadores de calor, daí tem dois pequenos transformadores ali no meio, ali ó, com aquela, onde está escrito C, são 2 pequenos transformadores, e onde está a letra D ali, gente, são toroides, são indutores, né? São os componentes que quem for trabalhar com filtro, daí vão também trabalhar com isso daqui. Pode passar, Rafa, desculpa. Tá certinho? Tranquilo, tá perfeito. Beleza. Esse aqui é a fonte de alimentação chaveada, né? Que essa primeira aqui que vocês estão vendo é a mais usada, né? Para carregar notebook, enfim. E o outro é mais usado para colocar um aparelho pequeno, né? Por exemplo, você tem um aparelho lá de uma TV a cabo, sei lá, é o que é mais usado, né? Uma TV a cabo a gato também é bastante usado para um aparelho de Netflix. Como funciona a fonte de alimentação? Transforma a corrente alternada em corrente contínua. Existem 2 tipos de fonte de alimentação. A AT, que é raramente utilizado nos dias de hoje, e ATX, que pode ter variações, onde as principais são a ATX 20 pinos e as 24 pinos, como mostrado ali na imagem, né? Tem a fonte real e a fonte nominal. A fonte nominal são aquelas que a potência real da fonte não é a mesma indicada.
Já a real indicada, que produz o mesmo valor de carga em sua potência. Professor, acho que é isso meu trabalho, tá? Esse é do trabalho? Uhum. Fechou? Beleza, gente. Deu certinho? Tranquilo. Então tá, gente. Eu não sei se o Rafa chegou a falar ali, mas a gente tem aquela fonte, não sei quem vai trabalhar com o amplificador operacional, né? Também tem aquela fonte linear, né? A fonte linear, o que seria a fonte linear? A fonte linear é aquela fonte que ela te fornece mais 12 e menos 12, mais 5 e menos 5. Tem aqueles reguladores de tensão lá da família 78 e 79 que eu tinha comentado com vocês, tá? Mas aí na nossa revisão a gente fala um pouquinho sobre isso. Tá perfeito. Foi mal, professor, esqueci. Não, tranquilo, Rafa. Próxima equipe. O Bruno Bution tá aí? Professora? Oi. Minha equipe é o Lucas e o Bruno, é sobre transistores. Posso apresentar? Se você quiser, pode apresentar. Beleza. Já tá pronto? Pode apresentar. Rafa. Dá para ver a tela? Deixa eu só me falar o nome completo de todos. Tá. Peraí. Sei o nome completo. É Danilo Machinsky. Pera. Danilo Machinsky. Aqui, beleza. Próximo. É o Lucas Eduardo Souza Rodrigues. Eduardo Souza Rodrigues. Souza Rodrigues tá aqui, beleza. Próximo. Me ajude com o nome do Bruno aí, Lucas. Bruno Bution. Não. Bruno Rodrigo Rosa. O Rodrigo Rosa que tá aí? Rodrigo. Tá Bruno entrosado Bution o tá time aí? aí, professor. Oi? Tá entrosado o time. Aqui, ó. Então tá, só me confirma aqui. Deixa eu só fechar aqui o nome de vocês para ver se tá certinho, se eu não coloquei nome de ninguém errado, tá? Então aqui, ó. Eu tenho aqui para a equipe de agora o Danilo Machinsky, Lucas Eduardo Souza Rodrigues e Bruno Rodrigo Rosa. Certo? Certo. Beleza, os três. Pode falar, pode me apresentar, meninos. Tá. Eu fiquei encarregado da apresentação, vai ser sobre transistores. O transistor ele é um dispositivo semicondutor de 3 camadas, muito utilizado na construção de chips eletrônicos para as mais variadas aplicações, composto principalmente de silício ou germânio. O transistor é empregado em processos de amplificação e produção de sinais e em operações de chaveamento. Um transistor pode ser criado pela união de 3 materiais semicondutores, obtidos pela adição de impurezas, alternando entre os do tipo P, que apresenta polaridade positiva, e do tipo N, que apresenta polaridade negativa. Desta forma, são originados os dois tipos principais de transistores usados na eletrônica, o que é o PNP e o transistor NPN. Então, qual que é a diferença? Nessa imagem que eu tenho aqui abaixo, o NPN ele seria com a base dele positiva, né? Então a corrente ela vai sair. Já no transistor PNP, a base dele é negativa, então a corrente ela vai estar entrando. Tipos de transistores. Tem um transistor bipolar de junção, que é o TBJ. Os 3 terminais do transistor bipolar de junção são denominados base, coletor e emissor. O terminal da base é responsável por controlar o processo de condução, enquanto que o emissor e o coletor são os terminais de entrada e saída da corrente principal de condução. A ordem dos terminais em cada transistor pode alternar entre modelos, tipos e fabricantes diferentes, fazendo necessária a consulta de seu datasheet para saber a ordem correta. Aqui eu tenho a ilustração de um transistor dessa forma. O que acontece? Se a gente for dar um exemplo de um LED, por exemplo, e o transistor ele for com a polaridade positiva, né, então eu teria que deixar um fio positivo ligado na base dele, pois a base dele seria negativa,
e qualquer um dos outros dois, que seriam o coletor e o emissor, aonde eu colocasse o fio negativo, esse LED iria ligar. Ali, por exemplo, nesse exemplo, tem ali o 1, 2 e 3, que é o coletor, né? Seria o 1, a base seria o 2 e o emissor seria o 3. Mas nem sempre vai estar nessa ordem. Pode ser que ali aonde que está o 3, que seria o emissor, fosse a base. Para você saber isso, você teria que ligar, num exemplo prático, teria que tentar ligar os fios ali, fazendo alguns testes para descobrir a base dele, caso não viesse especificado. No caso ali, esse transistor, ele não está dizendo se ele é um PNP ou NPN, mas basicamente a única diferença é que a base do PNP seria a negativa e do NPN seria a positiva. Então, independente disso, eu teria que deixar um fio negativo ou positivo ligado na base. Qualquer um dos outros dois que eu ligasse corretamente o fio, a corrente ia passar por eles. O FET, uma coisa bem importante que já logo de cara, assim, dá para falar que a diferença entre o TBJ e o FET é que o TBJ ele trabalha com a corrente, né? E já o FET ele trabalha com tensão. Então isso eu achei bem importante. Então o transistor FET ele é diferente do TBJ, é controlado de acordo com a tensão no seu terminal de controle, gate. Esse dispositivo possui 3 terminais, o gate, que é o análogo à base, o source, que possui a mesma função do emissor, e o drain, que possui a mesma função do coletor. É formado por 3 camadas semicondutoras, diferentemente dos transistores de junção, que são ativados por uma corrente elétrica, os FETs são ativados por tensões elétricas, e por isso podem amplificar ou anular a tensão elétrica de um circuito. Esses transistores são mais baratos e mais fáceis de serem fabricados que os demais transistores, sendo largamente utilizados em chips eletrônicos. Então aqui eu tenho um exemplo, né, do FET, e aí embaixo eu tenho um exemplo de um MOSFET. Qual que é a diferença entre o FET e o MOSFET? O MOSFET, que é esse de baixo aqui, vocês podem ver no circuito, ele oferece uma resistividade maior do que o FET. Tá? Esses transistores eles podem ser usados tanto para amplificar, né, quanto para funcionar como uma chave. Então, a gente pode também estar utilizando esses transistores em forma de chave. Seria isso, professora? Professora? Essa professora caiu de novo? A internet dela caiu. Boa, Danilo. Oi. Boa. Já dá pra fazer um controle remoto já. Ficou bom? Ficou bom, gostei. Opa. Ficou bem elaborada a explicação sobre FET e o MOSFET, ficou bem bacana. Bem bacana. Parabéns. Parabéns mesmo. Valeu aí, galerinha. Eu queria dar um exemplo prático, ia ficar bem mais resolutivo ali, é bem simples. Na verdade, dentro de todos esses temas aí que a gente está trabalhando, é facinho, só que é foda o tempo, né? Você trabalha com isso? Não. Que você tem um conhecimento bem... Nem conhecia, na verdade. Você... Sério? Nunca tinha visto. Cadê a professora? A internet caiu. Será que você vai fazer eu apresentar de novo? Daí aí fica chato. Eu acho que não. Acho que se apresentou já. Acho que ficou gravado, né? Depois ela... O microfone estava desligado. Perdoe. Nossa, não, apresentação muito boa, cara. Perfeito. Realmente, com desenho, figura, fica muito mais fácil de entender, não fica, gente? Tá bem baixinho para mim as palavras. Você tentando colocar o celular. Gente, eu tô usando o celular, tá?
quando a internet cai aqui do computador, eu estou usando o celular, então fiquem tranquilos, não precisa apresentar de novo. Quando vocês estavam conversando, eu estava ouvindo, eu estava falando com vocês, mas o meu microfone estava desligado, me desculpe. Tranquilo? Tranquilo. Então tá, gente. Professora, Pode falar. ele merece uma nota top, porque ele apresentou bem. Apresentou muito bem, né? Você vê? Você viu aí? Tem até interseção, meu senhor. Qual de vocês que estava apresentando? É o Danilo. Danilo? Muito bem, Danilo. Obrigado, Parabéns, meu senhor. Então, tá. Nota redondinha aqui. Pro Danilo, tá? Como eu pedi para um só apresentar, né? Conforme ficasse mais tranquilo para a equipe, algum deve ter feito e o outro deve ter apresentado. Ficou excelente a tua apresentação, Danilo. Muito bem. Tá? Gente, eu não vou ficar compartilhando, não vou ficar eu não vou mais utilizar o computador porque ele está o tempo todo caindo, tá? Ó, agora voltou. Então tá. Próxima equipe. Se cair... Fiquei até com vergonha de apresentar agora, mas acho que vai eu, professor. Tá, gente, se cair, eu tô com o celular do lado. Se cair, é questão de segundos, eu já tô com o celular preparado para ingressar na reunião. A única diferença é que daí eu não consigo enxergar muito direito ali do celular, que daí eu fico olhando os nomes de vocês. Fiquem tranquilos. Eu não perco a apresentação se cair do computador, eu tô com o celular aqui do lado, tá bom? Quem que vai ser o próximo? Acho que eu, professora. Deixa eu só achar teu nome aqui, tá, filho? Diga lá. Só tentar... Tá compartilhando minha tela aí? Como é que tá aí? Tá compartilhando a tela. Mas ainda não apareceu o trabalho. Agora apareceu. Boa. Agora apareceu. Tá, só me diz teu nome, por favor. Opa. O grupo é eu. Carlos Alberto. Diego... Nossa, Carlos, ainda bem que eu tenho trabalho para eu conhecer vocês, porque se fosse para depender de você dizer oi para mim, jamais, né, meu senhor? Fala, Carlos. Na verdade, eu tô acompanhando mais as aulas gravadas, professora. Você me diga. Tá certo, eu não lembro do seu nome, cara, que nem um dia. Pode falar, Carlos, o próximo. É o Diego, só confirmar o nome completo do Diego aqui. Isso aqui é o Turim, não? Diego Rafael Turim. Isso. Beleza. E o Johnny Neves. Diego. E o Johnny. Neves, tá aqui. Perfeito. Deixa eu só confirmar aqui, tá? Antes de tudo. Aqui, ok. Opa. Selecionar tudo e colocar só a equipe. Tá. Aqui tá o Carlos Alberto Pereira Júnior, Diego Rafael Turim e Johnny Neves Santos. Perfeito. Pode iniciar. Fechou. Então, professor, eu fiz slides mais simples também, para tentar facilitar na explicação. Baseado no que eu entendi mesmo. Perfeito. Nosso tema é indutores. Tá bom. Vamos lá. Então, indutor, a gente vai ter a corrente com o condutor. E o indutor, assim, o intuito do condutor vai se criar um campo magnético em volta desse condutor. E a oposição desse condutor vai ser dada à indutância, né? A oposição ao campo magnético vai ser a indutância. A variação desse campo magnético, que vai ser a força motriz, vai criar uma tensão nesse condutor. Eles são muito parecidos com os capacitores, mas o capacitor, que eles também armazenam energia, mas o capacitor vai estar armazenando energia potencial
o indutor vai estar armazenando uma energia cinética. Também são conhecidos como bobina ou fio enrolado, né? Que é um exemplo aí, esse exemplo aí é o núcleo de ar, que é um indutor sem núcleo, né? A unidade de medida para o indutor é Henry, né? H, mas a gente também encontra como milihenry ou microhenry em alguns casos. São muito utilizados em conjunto de capacitores para formar circuitos ressonantes, que é em série e em paralelo, né? Assim, podem atenuar ou enfatizar frequências, sendo utilizados em processamento de sinais ou circuitos analógicos. Se a gente acoplar 2 ou mais indutores por meio de um núcleo apropriado, é formado um transformador, que vai converter os valores de tensão em corrente alternada. Tá. Os tipos de indutores. Assim como os resistores e capacitores, os indutores podem ser definidos como fixos ou variáveis. Os indutores fixos são fabricados em vários formatos e tamanhos em geral. Em geral, o tamanho de um indutor é dependente do tipo de construção, especificação da corrente e as características do núcleo utilizado. Ali naquele exemplo ali, o núcleo de ar, por exemplo, ele é mais usado em altas frequências. Ele resulta em alta frequência, né? Mas ele também ocasionando em baixas perdas. Também temos ali o núcleo ferro-eletromagnético, que vai resultar numa maior indutância, mas também vai ocasionar em perdas maiores, por concentrar mais o campo magnético. O laminado é mais utilizado em baixas frequências, e o de ferrite em altas frequências. Associação de indutores. Também podemos encontrar... ele encontra da mesma maneira que os resistores, a gente vai encontrar ele em série, paralelo ou mista. E a associação deles também vai ser da mesma maneira. Podemos substituir todos os indutores que fazem parte do circuito por um único indutor equivalente. Desculpa. O valor do indutor equivalente é dado pela equação abaixo. Então, como eu disse, é igual no caso dos resistores, né? Que é associação em paralelo. Podemos substituir todos os indutores que fazem parte do circuito por um único indutor equivalente. Caso tenhamos N indutores, podemos calcular o valor do indutor equivalente pela equação abaixo. E aqui é a associação mista, né? Que a gente vai fazer os dois, vai fazer o equivalente, o em série e somar os valores. E acho que é isso, professora. Se faltou alguma coisa, peço para a senhora incrementar aí. Desculpa pela simplicidade do trabalho. Não, tá bem tranquilo, gente. Isso mesmo. Fica muito mais tranquilo de se explicar quando você coloca figura, gente. Não é por exigência, a professora estava exigindo figura, não. É só para ficar mais fácil mesmo para explicar. Deixa eu só ver aqui. Vocês usam uns linguajar muito técnico, às vezes fica complicado. Ó, que nem você falou ali do condutor, do indutor e do capacitor. Lembra que o capacitor, ele se carrega em forma de carga. Então, no capacitor, tem um lado que fica positivo e um lado negativo, que é o que a gente comentou, né? Um lado fica carregado positivamente, né? Com falta de elétrons, e um outro lado fica carregado negativamente, com excesso de elétrons, né? Então, por isso que a gente fala que o capacitor se carrega com cargas elétricas. O indutor, ele é parecido com o capacitor no fato de ele também armazenar energia, só que a energia armazenada pelo indutor é em forma de campo, né? Então ele armazena uma quantidade boa de tensão ali, né?
Mas é exatamente isso. Já ficou muito mais tranquilo. Assim, a associação ali, vocês notaram que a maneira de fazer associação de indutores, ela é igual à maneira de fazer associação de resistores, né? Você vai somar quando tiver em série e fazer o paralelo lá quando tiver em paralelo. Então, o indutor tem essa facilidade também, ele é bem fácil de se trabalhar. E os valores de indutor já é mais tranquilo. Capacitor você vai achar pico, nano, micro. Micro você não vai nem achar. Pico, nano, micro. Milli você não vai nem achar. Já indutor, não, você já acha indutor em valor inteiro, já acha em milli, já é mais tranquilo de você encontrar indutores com valor maior. E unidade de medida da indutância, gente, o Henry, né? Tá perfeito. Deixa eu só confirmar aqui, ó. Quem que apresentou o trabalho? Carlos, professora. Você apresentou inteiro? Carlos, beleza, não vi mudança de voz. Tranquilo, muito bem. Tava muito bom, Carlos. Os slides estavam bem bacanas, na verdade. Os slides tinham figuras, que é mais fácil de entender. Já mostrou ali o jeitinho da associação, tava muito bom. Obrigada, Carlos. Valeu, professora. Obrigadinha. A gente não pode bater palma, que coisa mais sem graça, né? Próximo. Professora, pode ser a gente, no caso eu e o Fabrício, sobre diodos. Ah, perfeito. Iniciar. Deixa eu só confirmar aqui os seus nomes. Fabrício. Fabrício só tem um, e o outro eu não lembro. Fabrício e o Henrique, né? Henrique Fabrício Campos. e Henrique Batista? Isso. E o Fabrício e o Henrique. Henrique Campos, né? Opa, escrevi Henrique. Não. Opa. Henrique, só um pouquinho. Henrique tem mais aqui. Na verdade, tem um montão de Henrique. Henrique Campos Guedes. Isso. Isso. Pode compartilhar lá já, filho. Apareceu para todos aí, só para mim. Deixa eu voltar aqui. Tá compartilhando já, professora? Para mim tá. Tá bem bom o desenho, na verdade. Tá aparecendo. Bom, nossa dupla vai falar um pouco sobre diodos, né? Então, eu e o Fabrício aí vamos apresentar um pouco. O que é um diodo? Um diodo é um componente eletrônico, né? É um semicondutor com dois terminais, que conduz corrente elétrica somente em um único sentido. Qual que é a sua real função, né? O diodo tem diversas aplicações. Uma delas é atuar como um retificador, convertendo tensão alternada em contínua. Em uma das nossas aulas, a professora até deu um exemplo lá, que ela pegou uma corrente alternada e colocando um diodo, ele passa uma corrente pulsante, né? No caso, em consequência disso, se tornando uma corrente contínua. E também funciona como uma chave de acionamento automático, fechada quando o diodo está diretamente polarizado e aberto quando o diodo está inversamente polarizado. Aqui é uma simbologia de 4 principais tipos de diodos, né? Tem vários diodos, mas pelo que eu pesquisei aqui, as 4 principais são essas, que é o diodo comum, né? O diodo LED, que a gente ouviu falar um pouco aí durante as aulas, fotodiodo e o diodo Zener, que esse diodo Zener foi feito exclusivamente para ser polarizado inversamente. O diodo só conduz corrente em um único sentido, como se fosse uma rua de mão única, para a corrente elétrica. Quando ele é polarizado no sentido correto, isto é, diretamente polarizado, a corrente passa normalmente. Porém, ele tem uma pequena queda de tensão que fica em torno de 0,7 volts. Então, suponhamos que no circuito tem uma fonte de entrada lá de 6 volts e temos uma resistência e um diodo. Esse diodo, ele automaticamente já tem uma queda de 0,7 volts, sobrando lá o restante para o resistor, né? O restante do circuito, no caso, se fosse em série. Porém, quando tentamos polarizar ele inversamente, ele se opõe à passagem da corrente, como se fosse um circuito aberto. Ou seja, quando você liga ele inversamente polarizado, ele não deixa passar a corrente, né? Agora o Fabrício vai falar um pouco para vocês aí.
Tá ouvindo? Estou ouvindo, Fabrício. Bem tranquilo. Tá ouvindo? Não. Eu vou falar sobre a junção do diodo primeiro. Que o diodo, ele é fabricado com silício ou germânio, com duas junções. Duas partes dopadas de forma diferente. Dessa forma, cada uma dessas duas regiões tem características um pouco diferentes. A primeira delas é a região P, uma região com lacunas, preenchida com elétrons, em contrapartida. E outra é a parte N, que é a parte de uma região com muitos elétrons. Vai. Oi, tá indo? Oi. Tá travando. Então, Tá travando um pouquinho o teu pedaço aí. Travando? Tá. Fabrício, quer que eu continue aqui? Pode ser. Que ele tá travando. Tá travando. Se você puder continuar, que tá bem bacana. Tava bem bacana a tua apresentação. Não, eu posso continuar então. Pode continuar? Faz favorzinho. Tava bem bacana, Henrique, né? Obrigada, Henrique. Bem bom. Bom, continuando aqui o slide, né? O Fabrício ia apresentar um pouquinho fora do slide aí, mas seguimos aqui. O seu sentido de condução é marcado por uma listra cinza em seu corpo, de forma que a corrente deve fluir do lado preto para a listra cinza. Portanto, o terminal negativo da fonte, né? O negativo da fonte deve estar ligado à listra cinza, para que ele esteja diretamente polarizado, né? Ou seja, podemos ver aí no diodo, né, um exemplo da listra cinza. Nessa listra cinza tem que estar ligado diretamente no negativo da fonte, para ele estar polarizado, né? Quando o diodo está inversamente polarizado, ele se comporta como oposição à passagem da corrente. Assim, ele pode ser utilizado para evitar correntes reversas em circuitos eletrônicos. Para isso, existe o diodo Zener. No início, era usado o diodo comum, só que ele era ligado inversamente, né? Que daí ele acaba fazendo a oposição da passagem da corrente. Conforme foi evoluindo, eles fizeram o diodo Zener, que é exclusivamente feito para ligar ele inversamente, né? Que também é conhecido como um diodo regulador de tensão. É muito parecido com o normal, porém ele é feito, né, como eu disse, para ser inversamente polarizado. O diodo ele tem milhares de aplicações, né, mas dentro do meu trabalho aqui eu busquei as principais, né. Então, dentro das milhares de aplicações para esse componente, algumas das mais conhecidas eles são usados para fazer pontes retificadoras, né, que é aquela parte da tensão lá que ele consegue mudar, evitar correntes reversas que podem danificar os componentes, iluminação LED, né, que a gente vê bastante, aí estamos vendo bastante também durante as aulas, reguladores de tensões, que foi o diodo Zener que eu falei, ele serve exclusivamente para ser ligado inversamente polarizado, e fotodiodos daí. Bom, professor, a apresentação era essa, né, o Fabrício aí ia apresentar um pouquinho mais fora disso, mas terminamos por aqui daí. Mas ficou bem bacana, viu? Ficou bem tranquilo. É um conteúdo bacana, né? Na verdade, eu gosto de trabalhar com diodo. Ficou bem bacana a apresentação de vocês também, tá? Os slides estavam bem interessantes ali, né? Bem sucintos. A apresentação estava bacana. Não tem problema, gente. A gente tem que se adaptar ao meio, tá? Não tem problema Vocês viram que a minha internet fica caindo o tempo todo, então não tem como eu exigir de vocês perfeição, né? Então, a apresentação em si estava tranquila, tá? Depois eu vou fazer uma revisão, né, com vários detalhezinhos. Basicamente, vocês viram, né? Que o diodo que vocês têm que na grade da mecatrônica tem é o diodo retificador, o Zener, o fotoacoplador ali. Depois a gente pode dar até uma explanação um pouquinho maior na aula de quarta-feira, durante a revisãozinha lá, tá? Daí a gente vê. Mas estava muito bom. Deixa eu só colocar a notinha aqui e a gente já
na continuidade. Beleza? Próximo. Querem fazer um intervalo de 10 minutos? Sim? Sim. Então, ó, Já... 9 Oi, e 10. professora. Pode falar, filho. Porra, que os trabalhos tão bacana. Até o meu, acho que até fiquei com vergonha de apresentar, hein? Porque, ó, cada trabalho bacana, hein? São Parabéns pra galera, hein? bacanas, né? Não, os meninos no teu tava bacana também, Rafa, mas você viu? Essa turma, gente, daí falam, eu não posso falar nunca bem da turma, porque daí falam que eu fico de demagogia. Mas os meus alunos, gente, não é por nada, não. Um trabalho bonito, bem elaborado. Poxa vida. Que orgulho mesmo, cara. Que bonitinho. Então, gente, ó, 10 e 10, eu tô aqui novamente, tá bom? Beleza, professor. Próxima equipe, se já quiser ir colocando já para apresentar ali, fica à vontade, tá? Próxima equipe. Quem que é a próxima equipe? Só vamos decidir. Prof, pode ser eu e o Matheus. Pode ser? Então tá. Pode já deixar, se quiser compartilhar, 10 minutinhos a gente tá aqui, tá bom, Rafael? Beleza. Obrigada. Eu vou parar de gravar e depois a gente começa a gravar de novo, tá? Só para dar esse intervalinho para não ficar muito demorado para eu postar a aula. Tranquilo, professor.